Roberto Jefferson, ou Bob Jeff, ou Bob Jefferson, como você queira chamar, é um dos políticos mais tradicionais do nosso país. Ele sempre esteve presente em todos os governos. Esteve presente lá no governo Collor, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Temer, quis colocar a filha dele como ministra do Trabalho, e agora no governo Bolsonaro. Só não esteve presente no governo Dilma porque nesse período ele esteve preso por conta do mensalão. E Bob e Bolsonaro vivem uma espécie de bromance muito romântico, muito encantador, quase uma comédia romântica. Porque Bob, ele é esperto, ele tem toda aquela fala leve, aquela fala assim, muito conspirador, atacando os principais adversários e os inimigos de Bolsonaro. E ele, com essa voz mansa, conseguiu seduzir e muito os bolsonaristas. É até cômico que pessoas que diziam que não tinham bandidos de estimação, não tinham políticos de estimação, agora defendam com unhas e dentes Bob Jeff. Alguém que já foi condenado e preso. Por que Bob Jeff foi condenado e preso? Por conta do escândalo do mensalão. Mas é muito interessante ver os bolsonaristas defendendo Bob Jeff com unhas e dentes, porque ele é agora o mais novo bromancer do presidente Jair Bolsonaro. Mas por que Bob Jeff busca esse bromance com Jair? É claro que não haveria isso se não tivesse o interesse por trás. Porque é como aqueles relacionamentos por interesse. Sempre há alguma coisa que uma das duas partes quer obter de vantagem com esse relacionamento e Bob, obviamente, quer obter vantagens do seu relacionamento com Jair. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no YouTube, no canal, ativar as notificações, deixar um comentário sempre importante, me seguir lá no Twitter, porque você pode me seguir, Bob Jeff não pode me seguir no Twitter, porque por determinação de Alexandre de Moraes, ou Xande de Moraes, ou Alex de Moraes, ou Gru do STF, como vocês gostam de chamar, eu não chamo ele de Gru, quem chama são vocês. O Bob Jeff não tem mais a sua conta no Twitter, porque ela foi bloqueada. O Twitter bloqueou a conta principal do Bob Jeff por conta das fake news. Então ele não pode mais acessar o Twitter dele. Mas você pode, me siga lá e também visite a loja Professor Leonardo. O link está aqui na descrição com camisetas exclusivas. Ontem na live vocês viram que ficou muito bonito. Eu mostrei aqui as estampas para vocês. Mas vamos lá, quais são os interesses de Bob Jeff nesse bromance com o Bolsonaro? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que Bolsonaro não possui um partido político no momento. Ele teve o partido de aluguel, que foi o PSL, disputou as eleições em 2018, venceu, mas rachou com o partido e agora Bolsonaro está em outro... Não, na verdade não tem um partido, mas queria estar em outro partido, que é o Aliança pelo Brasil. Bolsonaro tentou fundar o Aliança pelo Brasil, mas fundar um partido é difícil, porque você precisa ter mais ou menos 1 milhão de assinaturas para conseguir fundar o partido. Nossa, mas não são 1 milhão de assinaturas, são 500 mil apenas. Tudo bem. Legalmente você precisa de 500 mil assinaturas. Só que essas assinaturas, falei igual Romário, essas assinaturas, elas podem ter algum tipo de problema, algum tipo de irregularidade, elas podem ser descartadas. Então é sugerível, é aconselhável que o partido ele consiga 1 milhão de assinaturas, o dobro necessário. E aparentemente o Aliança pelo Brasil não conseguiu nem 5% do que era necessário, então não vai sair. Então, sem o Aliança pelo Brasil, Bolsonaro não conseguirá disputar as eleições municipais agora de 2020. E Bolsonaro precisa disputar. Ele precisa mostrar a sua força para os demais partidos e também, principalmente, para os partidos de direita, que ele quer fazer uma coligação forte e evitando assim qualquer tipo de outro candidato no espectro da direita, João Dória, por exemplo, e até mesmo Sérgio Moro. Eu sei que Bolsonaro está na frente. Que moto barulhenta, esse rapaz deve estar surdo. Eu sei que Bolsonaro está na frente das pesquisas, porque já foram mostradas ontem a pesquisa de intenção de voto para 2022 da revista Veja, e a Quest Consultoria, um pouco mais lá atrás, também mostrou que Bolsonaro está na frente das pesquisas. Eu fiz um vídeo falando sobre isso ontem, o link está aqui na descrição, e nós fizemos uma live sobre esse assunto, discutimos 2 horas e meia esse assunto e outros assuntos também. A live ela não está mais disponível porque é algo que acontece e acabou. Para você ficar sabendo das lives, me siga no Twitter e aqui também ative as notificações, que você vai saber quando tem live. Mas os comentários estão aqui na descrição. Eu acho que essa pesquisa ela tem credibilidade porque ela reforça o que foi falado
em uma pesquisa anterior. Então, no meu ponto de vista, e é compatível, porque Bolsonaro tem 30% de intenções de voto no primeiro turno, que são as pessoas que acham que ele faz um bom governo. Mas enfim, sem esses partidos, sem um partido próprio, Bolsonaro vai ter que alugar partidos para formar os seus candidatos. E aí que está o grande interesse do Bob Jeff. Bob quer fazer o PTB um partido emergente novamente. O PTB, que é o partido dele, já teve a sua relevância, foi perdendo gradativamente e hoje é um partido muito nanico. Com o Bolsonaro apoiando, formando prefeitos, o PTB ele pode emergir como um partido relevante novamente. E esse é o interesse do Bob para agora, 2020. Receber o apoio de Bolsonaro em algumas cidades-chave, em algumas capitais, e formar aqui ou ali algum prefeito para dar uma estrutura partidária maior. Só que Bob não está pensando só nesse jantar à luz de velas. Não está pensando somente nessa noite de amor que ele vai ter com Bolsonaro, nesse bromance que ele está tendo com Bolsonaro. Ele já está pensando em filhos com o Bolsonaro. Sim, Bob Jeff e Bolsonaro querem ter filhos. Pelo menos Bob Jeff quer ter filhos. O Aliança pelo Brasil não vai sair para disputar esse ano. E talvez não saia para 2022, porque o próprio Bolsonaro ele fala sobre essa possibilidade. Não sabemos se vai sair, se não vai, mas caso não saia, eu já tenho uma alternativa, eu já tenho um partido que eu possa sair. Nós não sabemos qual é esse partido. Pode ser o Republicanos, que abraçou Flávio e Carluccio? Sim, pode ser o Republicanos. Mas também pode ser o PTB de Bob Jeff. Então Bolsonaro pode alugar o PTB de Bob Jeff para disputar as eleições de 2022, caso a Aliança pelo Brasil não saia do papel. E esse é o grande interesse de Bob, a grande vontade de Bob. Por isso que ele puxa tanto assim o saco de Bolsonaro, por isso que ele paparica tanto assim o presidente da República. Porque Bob quer que Bolsonaro saia como seu candidato pelo PTB nas eleições de 2022. Mas e se a Aliança pelo Brasil sair, conseguir se concretizar como partido? Falta alguém para ser o vice. Mourão não tem tanta simpatia assim. Bolsonaro não tem tanta simpatia assim por Mourão. Nós temos que lembrar que lá atrás, em 2019, o Marco Feliciano protocolou um pedido de impeachment contra o Mourão. Depois desse pedido de impeachment, Mourão, que sempre aparecia muito na televisão, sempre dava declarações, era o queridinho da imprensa, ele ficou piano, não fala mais. Por quê? Porque foi um processo de impeachment informal. Ele foi empichado, mas ele continua lá. Pelo menos foi um cala-boca que Bolsonaro deu ao general Mourão. E o próprio Feliciano discute se ele vai ser ou não o vice-presidente de Bolsonaro na chapa de 2022. Então esse cargo está aberto. Não é necessariamente o Mourão que vai ser o vice de Bolsonaro novamente. E pode ser alguém do PTB. Por que não o próprio Bob Jeff? Será que ele tem essa pretensão de ser o vice-presidente de Bolsonaro em 22? Nós não sabemos o que passa na cabeça de Bob Jeff. Mas até lá ele vai continuar atacando instituições republicanas, atacando adversários de Bolsonaro, atacando também ministros do STF, como a própria instituição do STF. Porque ele pode falar o que Bolsonaro não pode. Bob Jeff é um substituto de Abraham Weintraub, só que é um substituto melhorado, porque o Weintraub não podia falar absolutamente nada. Ele podia falar, mas ele tinha um cargo, então havia um limite do aceitável que Weintraub pudesse se expressar, pudesse dizer. Bob não tem cargo. Bob não é político, ou seja, ele é político, claro, mas ele não tem cargos políticos. Então ele pode falar aquilo que ele entender. Como falar que existem ministros de rabo preso e ministros de rabo solto, o Carme Miranda e o Lulu Boca de Veludo. E por que ele faz isso? Porque ele quer agradar os eleitores de Bolsonaro. Ele quer ficar sendo o queridinho dos eleitores de Bolsonaro para depois conquistar o Bolsonaro. É como se fosse... como você tivesse... você está querendo ficar com alguém que é divorciado e tem um filho. Você tenta conquistar o filho dessa pessoa para depois conquistar também o coração da pessoa. É mais ou menos isso que está funcionando aqui com o Bolsonaro e o Bob Jeff. Bob Jeff tenta seduzir, tenta conquistar os eleitores de Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro,
para automaticamente ele ser aceito por Bolsonaro. É claro que ele vai trabalhando aqui e ali também. Mas esses são os objetivos de Bob Jeff nesse bromance com Bolsonaro. Será que Bob Jeff vai conseguir ter esses filhos que ele tanto está querendo ter? Não sabemos, vamos ter que esperar os próximos desdobramentos, mas esse é o plano de Bob Jeff. Ele não dá ponto sem nó, ele dá nó em pingo d'água também. É um político experiente, é um político muito antigo. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas as pessoas usam muito. É uma velha raposa da política. Ele é um raposão da política. Ele sabe como funcionam os bastidores, porque ele é bem inteligente, podemos dizer assim. Se você gostou desse vídeo, espero que tenha ficado claro. Visite a loja Professor Leonardo, o link está aqui na descrição. Me siga também lá no Twitter, @profleoficial.